aí, pessoal? Professora Sandra Duarte, como é que vocês estão? Tá tudo tranquilo? Pois é, sextou, né? E nessa sexta-feira, vamos torcer que seja uma sexta-feira bem feliz, porque tem gente aniversariando, né? Todos os dias tem gente aniversariando, mas hoje é especial, porque é a turma da nossa sala, né? Então, sejam super bem-vindos. Vamos hoje falar um pouquinho sobre som e a audição humana. É um assunto muito importante, tá? Que a gente está começando a falar hoje e tem tudo a ver com tudo isso aqui que a gente fez hoje, né? Para você ver como a audição é algo essencial para a gente, tá bom? Bom, antes de falar sobre audição, antes da gente começar a nossa aula, temos aqui a presença do Clisman, que está fazendo, é o nosso tradutor de Libras, né? Clisman, muito obrigada pela sua presença, seja super bem-vindo. Vocês fazem toda a diferença aqui com a gente, tá bom? Então, pessoal, percepção do som pelo corpo humano. A gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, né? O nosso corpo, em relação às coisas que a gente ouve, como ouve, né? Isso é a parte mais importante. Vocês aí de casa, como é que vocês costumam ouvir a música, né? Música é super legal, a gente até cantou um pouquinho aqui logo mais cedo, né? Mas e aí, como é que vocês gostam de ouvir essa música? Tem gente que coloca na última, né, no último volume lá o som e fica ouvindo na sua casa, às vezes até canta muito alto, às vezes em casa não dá nem para ouvir o que as pessoas estão querendo falar com a gente. A pessoa às vezes quer falar e você não consegue. Ou não consegue ouvir o que a pessoa fala. Você fica gritando para poder entender o que o outro fala, né? A pessoa falando, olha, tal coisa, né? E aí você, olha o quê? E aí, ao invés de uma harmonia, né? Porque música, gente, a gente já falou aqui um pouquinho sobre isso e vai continuar falando, hein? Aguarda aí as próximas aulas, estou dando já um spoiler legal para vocês. Vai ter música em breve, aguarda. Mas, olha só, às vezes você chega num lugar e, assim, não existe a comunicação. A música é harmonia, não é? A própria música, quando foi criada, todas aquelas notinhas que a gente vê numa partitura musical ou numa cifra, né, quando a pessoa toca violão, aquilo ali tudo denota harmonia. Ela foi feita para isso. Então, se você coloca um som muito alto na tua casa, em qualquer espaço onde você esteja, e não dá para comunicar, até porque a música também é uma forma de comunicação, o som sai distorcido, ninguém entende nada, e aí, cadê a harmonia? Foi embora pela janela, né? Foi embora pelo espaço sideral, foi viajar aí na Lua. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando vai colocar esse som e de que forma você vai colocar o som, tá? Tua música favorita. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa percepção do som pelo corpo humano. Como é que acontece isso? Olha que coisa legal. Então, nós temos aí, ó, a audição. Gostaria que, vamos ver aqui, ó. Então, como é que essa audição acontece no nosso corpo? Nós temos a propagação do som. Então, algum instrumento, a nossa voz, o nosso corpo, ele está o tempo todo emitindo o som. No caso aí, nós temos um tambor vibrando, né? Aquela partezinha que se toca nele, que a gente chama de membrana. Aqui, ó, dá para ver a membrana do tambor. Então, você toca um tambor, você está fazendo ali um som. Então, o que acontece? Ela vai vibrar. Isso aqui é como se fosse o som viajando até o nosso ouvido. Está vendo aqui a figura do ouvido? Essa aqui é a parte de fora, né, a orelha. E as ondas sonoras entram por aqui, ó. Aí, o que acontece? Nós temos aqui o tímpano, que é uma membranazinha que fica aqui, nesse espaço. Ela é bem sensível. E nós temos aqui 3 ossinhos pequenininhos. É o martelo, a bigorna e o estribo. Então, todo esse som, tudo começa aqui do lado de fora. Depois, essa ligaçãozinha aqui, ó, que é chamada de cóclea, ela é ligada diretamente ao cérebro. Então, todas as impressões que a gente tem do mundo externo, desse mundo aqui que a gente vive, ela é captada pelas orelhas da gente, né, pelos ouvidos, e viaja pelo nosso corpo muito rapidamente, gente. Isso é questão, ó, de centésimos de segundos. Quem já assistiu uma corrida de Fórmula 1? Viu como é rápido lá que acontece? Como uma coisa é super rápida, super ligeira? Pois bem, ali é frações de segundos. Não chega nem a ser segundo. O segundo não é rápido? Pois bem, quando a gente fala em audição, quando a gente fala em corpo humano, a gente está falando uma coisa muito mais rápida ainda. Porque é o tempo de você ouvir, o cérebro passar por todos os órgãozinhos que existem aqui dentro do teu corpo,
passar para o cérebro entender o que é, dizer qual é o som e transformar tudo isso em... você vai entender, então, ali o que está acontecendo, tá? É super fantástica a nossa audição. Então, olha aí, o que é o som? O som são ondas sonoras produzidas por vibrações de um corpo. Então, esse som, ele se propaga no ar, na água, nos metais, etc. Então, quando batemos as baquetas na pele que recobre o tambor, essa pele vibra, assim como as laterais do tambor. Isso faz com que o ar próximo a ele também vibre, produzindo as ondas sonoras. Então, veja só, o som é produzido justamente por essa vibração de um corpo. Seja a sua voz, seja o seu corpinho mesmo, seja lá o que for, tá? Então, se vibrou, as nossas pregas vocais vibram também, quando eu estou falando aqui agora, está acontecendo uma série de coisas dentro do meu corpo, né? Então, as minhas pregas vocais estão funcionando, a minha audição também está funcionando, então tem uma série de coisas aí que estão funcionando para acontecer a percepção do som, tá certo? Aí, nós também temos aqui, ó, como ouvimos. Eu já falei rapidamente sobre isso antes, mas agora eu vou falar de forma mais organizada agora, tá bom? Então, vê só. O som causa vibrações. É como eu falei, para acontecer o som, tem que acontecer vibrações. A nossa fala é uma própria vibração. Então, elas são captadas quase que não sai, pela orelha. Pela orelha e movimentam dentro dela a membrana timpânica, que é o que a gente chama de tímpano, né? Que é transmitida para os ossículos, aqueles ossinhos que eu falei para vocês, né? Martelo, bigorna e estribo. São 3 ossinhos muito pequenininhos, por isso que tem esse nome de ossinho, né? Porque eles servem justamente na produção de som. Eles vão ajudar lá, a vibraçãozinha deles é que vão ajudar e segue para o cérebro. Olha que massa. Agora aqui, falando, né? Nós estamos no chat com a professora Keise. E aí, Keise? Olá, professora Sandra. Oi, estudantes. Estou aqui, hein? Só acompanhando o chat com vocês. E, professora Sandra, temos aqui a Samara. Aniversário da Samara, não é? Como sim, você já sim. sabe, já cantamos parabéns para a Samara. Lázaro também está aqui, está amando a aula. Lucas. Foi, Lucas chegou, né? Eu achei super legal. Mais um amiguinho pra gente aí. Bem-vindo, Lucas. E aí, tá gostando da aula? Participa aqui, manda comentários, que eu passo tudo para a professora Sandra. Vamos embora. Então, uma coisa muito importante... tô aqui agora ó, nessa mesa super legal, cheia de instrumentos musicais. Daqui a pouquinho vocês vão entender por quê, tá bom? Então, vê só. Já ouviram falar de cera de ouvido? E aí, vocês em casa, né? O Lucas, Samara, o Lázaro, a Maiara, que estava aí desde cedinho também, né? Isso. O que vocês acham sobre a cera de ouvido? É legal? É chato ter a cera no ouvido? É inconveniente? O que vocês acham? Dá a tua opinião aí. Produz muita cera o teu ouvido ou pouquinha? Que tem pessoas que têm esse problema, né? De produção de cera exagerada no ouvido. A produção de cera no ouvido é uma coisa normal. Isso toda pessoa tem. Agora, tem pessoas que naturalmente têm esse problema também de produzir cera demais. Aí tem que procurar um especialista para fazer a limpeza, tá? Vamos falar um pouquinho de cera de ouvido. Essa é a parte que não é tão bonita da aula não, mas vale a pena a gente falar, ó. O objetivo dessa cera é proteger nosso ouvido. Ela atua como repelente à água, poeira e partículas de areia, impedindo danos ao tímpano. Pouca produção de cera resulta em pele seca ou descamação da área. Olha o recado. Não coloque cotonete dentro do ouvido. Você só deve tirar o excesso de cera da parte externa. Então, gente, a cera é importante sim, viu? Ela não pode ser muito legal para você, às vezes, né? Mas quando você não inventa de colocar nenhum objeto dentro do ouvido, não, que não é legal, tá? Você, na verdade, ao invés de tirar a sujeira, você está empurrando para dentro, né? E lembra que eu falei para vocês? O tímpano é uma coisinha muito fininha que tem ali dentro do ouvido. Ele pode perfurar fácil. E vou dizer uma coisa para vocês, viu, professora Keise? Aconteceu comigo. Sim. Eu era criança, aí eu não sabia utilizar o cotonete, ainda pensava que era para colocar lá dentro. Me distraí.
Aí coloquei o cotonete e fui me virar. Quando eu me virei, o cotonete entrou. Ai, professora Sandra. Foi terrível, uma dor imensa, sabe? Quase que eu fico com problemas de audição por causa disso. Mas aí a gente foi no médico, eu tomei remédio, né, por um bom tempo, antibiótico, e fiquei boa, ainda bem. Viu? Graças a Deus, né? Mas foi sério, o negócio... Ele entrou mesmo, o cotonete. Então, veja, é perigoso. Se a gente coloca bilírio, né? É. Não pode, gente. Não pode, não pode. Não faz isso não, está te prejudicando. Faz o seguinte, quando você sentir que já está aqui, ó, passando do limite da orelha, aí você pega o cotonete por fora, só por fora. Ou então não quer usar o cotonete, pega um paninho, uma toalhinha, né? E coloca aqui só, que a toalhinha não vai entrar, né? Ela não vai lá profundo no teu Sabe ouvido. como é que eu faço com meu filho, professora Sandra? Como é que você faz? Eu envolvo meu dedo com algodão. Olha aí, tá vendo? E aí Uma molho, dica. não é o algodão. Isso. E passo aqui por fora, como a professora Sandra explicou, tá, Isso. gente? Não pode ser lá dentro de forma alguma. E aí você pode fazer isso. Envolve o teu dedo com algodão, molha o algodão, não é? Isso, exatamente. Tem que ter muito cuidado com isso, né? A saúde da audição é essencial também. É um órgãozinho, são órgãozinhos do nosso corpo, né? Tem que ter cuidado. Ó, alterações em qualquer parte da orelha, se você for mexer aqui na orelha, tem gente que enche de piercing, né? Essa coisa. Tem o maior respeito, né? Eu acho super legal, mas assim tem que ter cuidado também com isso, porque você pode estar prejudicando a estrutura do teu ouvido, tá? Então, olha, pode ocasionar na perda auditiva. Olha como está essa criancinha aí. Quando o problema é relacionado com a orelha média ou externa, essas alterações podem ser corrigidas cirurgicamente. Eu já vi gente que colocou muito brinco, muito piercing, teve que fazer cirurgia para reconstituir a orelha. Então, quando a área afetada é mais interna, é mais dentro do ouvido, então os danos podem ser irreversíveis. Quer dizer, você pode nunca mais voltar a ouvir. Então, tem cuidado com isso aí, tá? Tem cuidado com isso aí. Bom, alterações, né, como a gente falou, podem causar problemas. E aí, nós temos como auxílio, né, para minimizar essa questão, para facilitar a comunicação, a linguagem de sinais. A linguagem de sinais brasileira, né, é muito utilizada, inclusive nós temos aqui o Clisma, né, que é uma pessoa que sabe, é fluente nessa língua brasileira de sinais. Perdão, a produção aqui me ajudou. Muito obrigada, produção. Então, existem cursos, né, para facilitar justamente essa comunicação. No mais, gente, eu ia fazer aqui uma experiência com vocês, mas não vai dar tempo, professora, que esse tempo voou. Foi mesmo? Foi. Mas, olha, muito obrigada, um excelente final de semana. Esse aí, ó. Felicidades, Samara. Parabéns. Valeu, valeu.